O retrovisor. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos lá com você com o Dinheiro de hoje, seu programa aqui sobre investimentos nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News para trazer para vocês, investidores, profissionais de mercado, telespectadores aqui da casa, as melhores cabeças do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para esse bate-papo descontraído, mas sem tirar o olho do seu portfólio, aqueles assuntos que mexem na sua carteira e buscam torná-lo um investidor a cada dia melhor. E hoje nós vamos bater um papo aqui com o Ronaldo Baeta, CEO da Titanium Asset, sobre o mercado de ativos alternativos, naturalmente vamos beber um pouquinho na fonte da carreira aqui do Baeta. Ronaldo, um prazer recebê-lo aqui, um prazer tê-lo conosco no Você com Dinheiro. Prazer todo meu, obrigado pelo convite. Sempre muito bom estar aqui na casa. Maravilha, queria começar com uma pequena provocação. Você fez uma carreira em mercados mais do que tradicionais aqui no Brasil, passando por operação de juros e moeda, inclusive. E como o que você enxergou e como você caiu nesse mercado diferente, esse mercado, para usar o termo original, esse mercado alternativo. É isso, boa. Assim, acho que, Felipe, você falou bem, né? Eu trabalho há 35 anos em banco, sempre estive muito ligado ao mercado aqui local e ao mercado internacional, operando juro e câmbio. Eu acho que quando a gente passa necessariamente por esse processo todo de evolução e a chegada de novas tecnologias, a gente vê, na verdade, quando você olha até historicamente, a velocidade com que as novas alternativas e os novos focos e investimentos estão chegando, a quantidade de pessoas que aderem a essa nova tecnologia é muito mais rápida do que você olha numa perspectiva histórica. Então, acho que a gente sempre foi assim, muito um entusiasta desses novos mercados e especificamente de tecnologia. Inclusive, há não muito tempo atrás, fui para o MIT dar uma estudada, né, sobre essa questão da tecnologia. Sempre foi uma coisa assim que apesar de não ter formação nisso, sempre tive assim, um debate muito, talvez até um pouco acalorado, né, com essa turma mais do dia a dia nessa questão de tecnologia. E quando a gente olha o projeto, né, principalmente quando a gente olha a chegada, né, da blockchain na vida das pessoas, as moedas digitais participando cada vez mais aí do dia a dia das pessoas, eu acho que na verdade é o lugar onde você tem que estar no momento, né? Hoje, assim, a implementação da chegada do blockchain, a gente vai começar a perceber cada vez mais isso no dia a dia das pessoas, principalmente agora com a chegada do Drex, né, aqui no Brasil. E o Brasil tem sido assim um exemplo, né, nessa parte toda de tecnologia. O sistema bancário do Brasil sempre foi um sistema muito eficiente, né? Então, acho que a própria implementação do Pix, né, que talvez seja ali a ferramenta mais nova desenvolvida pelo Banco Central, você olha que em 3 anos o sucesso que esse negócio, né, aconteceu. A gente olha até coisas até bobas, né? Por exemplo, hoje você consegue dar esmola no Pix, né? O cara pede um dinheiro no sinal, você não tem, não, mas eu tenho um Pix. E teve um fator de você conseguir bancarizar toda essa turma que estava literalmente à margem, né, da sociedade. Hoje você tem que, talvez 100% da população do Brasil, né, em número de quantidades de transações, tenha utilizado o Pix e, de novo, um sucesso estrondoso. Acho que o Banco Central está muito imbuído também em trazer esse novo mercado, novo mundo digital também para o dia a dia das pessoas, né? O Drex chegando aí, acho que é um belíssimo exemplo de como a gente não vai conseguir escapar muito dessas novas tecnologias chegando. Então, assim, eu estou muito animado, acho que é um caminho meio inexorável, né? A gente começava um pouquinho a falar um pouquinho aqui antes. Acho que como o movimento dos bancos digitais aconteceu há 10 anos atrás, acho que um pouco do movimento de digitalização, né, dessas novas tecnologias na economia do Brasil e do mundo vão estar cada dia mais presentes no nosso dia a dia. Eu queria explorar um pouquinho o que essa caixa de ativos que se baseiam em blockchain, mas acho que você me deu aí uma pontinha boa para explorar, que é a questão do Drex. Explica um pouquinho para quem está assistindo a gente o que é o Drex e o que a gente está esperando disso. Boa, vamos lá. O Drex acho que é a primeira, né, talvez o Brasil seja dos pioneiros, né, nessa implementação das CBDCs, né, que seriam as moedas digitais dos bancos centrais. Então o Drex ali até, a palavrinha diz, né, D de digital, R de real, E de eletrônico, e o X dá um pouco dessa sensação, né, que a gente veio com o Pix, da inovação, da evolução. Então, acho que o Drex, na verdade, vai te possibilitar, né, fazer transações de forma digital, de coisas até simples hoje. Hoje em dia você tem muita aquela dificuldade, por exemplo, vamos lá, fez uma transação de um carro, né? Você vendeu um carro para uma pessoa. Você tem que ir para um cartório,
para assinar lá um documento, para depois você assina o documento, o dinheiro já caiu na conta. Uma vez que você tenha toda essa parte no digital, por exemplo, toda a documentação do teu carro está no digital, você faz um contrato que à medida que o seu real digital caia na conta do vendedor do carro, o documento automaticamente vai para o comprador. Então, assim, você facilita demais, você desburocratiza a economia e, sem dúvida nenhuma, melhora, inclusive, todos os custos de transação. Então, acho que, assim, isso vale, por exemplo, para carro, isso vale para daqui a pouco para imóveis, e você precisa realmente ter uma moeda digital para fazer todas essas transações. Então, assim, eu acho que é um caminho, mais uma vez, que a gente está levando, né, de trazer inovação e trazer todo esse negócio da facilidade para o dia a dia das pessoas. A gente tem uma ideia do blockchain ainda muito relacionada às moedas, às criptomoedas, Perfeito. Antes dos próprios criptoativos. Eu queria aproveitar aqui sua presença justamente para quebrar um pouco desse universo. O que vocês, por exemplo, já têm olhado em ativos diversos que não sejam só moedas, mas como alternativas de investimento? Vamos lá. Assim, acho que na verdade, quando a gente fala da blockchain, né, as moedas elas são basicamente a derivada da blockchain, né? Quer dizer, a blockchain talvez seja um negócio que tem um espectro muito mais amplo, né, para as pessoas poderem explorar. Então, essa parte toda dos contratos inteligentes, que é um pouco desse exemplo que eu te falei, você consegue fazer transações de novo online, transferindo custódias e posições digitalmente de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida. O fato de você, às vezes, poder quebrar, inclusive, a barreira de você, por exemplo, comprar títulos dos Estados Unidos sem necessariamente ter que abrir uma conta, por exemplo, numa corretora nos Estados Unidos. Você vai conseguir fazer isso de uma forma muito direta, dentro do seu celular, de uma forma super rápida. Então, assim, claro que a gente, obviamente, né, opera muito as moedas, claro, como uma derivada desse processo, mas acho que o espectro que a blockchain garante, inclusive, como segurança na tecnologia, facilita demais. Acho que a gente viveu, né, e vive hoje, né, no Brasil e no mundo, uma situação em que a gente está muito acostumado a confiar nas instituições. Eu acho que a chegada do blockchain garante que a gente comece a confiar também na tecnologia. Então, do tipo, quando você está com aquele contrato registrado na blockchain, você tem a segurança de que aquilo vai realmente acontecer e foram observados os mais rigorosos padrões técnicos e de confiabilidade para executar aquele tipo de operação. Então, por exemplo, a gente fala hoje, né? Você tem que ir no cartório hoje com uma pessoa que não te conhece dizer que você é você mesmo, né? À medida que você tenha, né, a blockchain, você tem a confiança de que essa tecnologia é uma tecnologia que é imutável, isso facilita, sem dúvida nenhuma, todo esse processo de transação. De novo, você corta os intermediários e melhora o acesso das pessoas. Então, de novo, acesso a crédito. Então, via, né, tokenização, por exemplo, um produtor rural que quer vender a produção de soja dele. Consegue fazer via token. Então, você com o seu real digital vai poder, por exemplo, comprar uma participação numa produção de soja. Ou então, sei lá, resolvi fazer um investimento, uma empresa quer abrir o capital, mas ela talvez não tenha o tamanho necessário para abrir o capital na Bolsa de Valores aqui na B3. Ela consegue fazer isso via tokenização. Inclusive, já tem uma bolsa hoje aqui no Brasil, né, que é a B4, que você consegue, inclusive, né, fazer já tokenização de pequenas empresas. Elas já conseguem abrir o capital. Então, assim, acho que são várias inovações que vão chegando, né, para o mercado tradicional que vão facilitar, de novo, muito acesso ao crédito, acesso, por exemplo, ao mercado de capitais, que está hoje muito fechado, né, muito estrangulado hoje, talvez, para os grandes players. Excelente. E a tecnologia facilita isso. Muito bem colocado. Inclusive, quem não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo, o programa com a Patrícia lá da Bifor, visite lá, dá uma olhada, vale a pena para conhecer bacana. Justamente esse desenvolvimento dessa tecnologia. É isso aí. A gente tem um registro muito... você tocou um ponto interessantíssimo. A tokenização para emissão de dívida. A gente hoje começou o que entrou mais rapidamente na vida das pessoas é a compra de moedas digitais. Isso vai migrando para você usar o registro na emissão de registros de propriedade e, consequentemente, ações das companhias. Mas dívida é um mercado interessantíssimo para isso também. Como é que está o desenvolvimento disso no mundo? Perfeito. Eu acho que assim, no mundo, assim, é claro que existem alguns países também que estão avançando nesse segmento. Mas eu acho que o Brasil acaba sendo um ator super importante, por dois motivos. Acho que a questão da regulação, o Brasil foi muito pioneiro nessa questão da regulação, e aí, de novo, cara, a gente tem uma autoridade monetária, né, um sistema bancário que é extremamente eficiente, dá realmente um show quando você compara com os pares mundiais, tanto é que, por exemplo, o exemplo do Pix hoje tem sido copiado pelas grandes autoridades monetárias do mundo, o Fed tem tentado lançar o FedNow, até agora não conseguiu muito, né, executar com a primazia que o Brasil conseguiu fazer aqui com o Pix, mas você vê que o Brasil vira tema relevante, de novo, na questão do Pix e especificamente na questão do Drex,
Inclusive tem um capítulo, né, no BIS, né, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, falando sobre a implementação do Drex, né, no Brasil e como isso, inclusive, serve de exemplo para o mundo. Então, assim, acho que assim, a gente tem realmente uma vantagem assim, importante, porque a gente saiu muito na frente nessa questão da regulação, estamos bastante avançado nesse ponto, e de novo um Banco Central que está muito propício e tem cada vez mais estimulado essa parte toda do desenvolvimento e acelerando todo esse processo aí de digitalização da economia. Acho que hoje, né, a gente fala da evolução do dinheiro, né, no tempo, né, quando você tinha aquela história do escambo, depois você conseguiu ter uma moeda fiduciária, depois disso a gente passou para quase que um digital, né, que é o cartão de crédito, a transferência, né, que você paga lá com o seu celular, né, direto na maquininha, e agora eu acho que a gente vai caminhar de novo para as moedas digitais. Então, à medida que você consiga fazer as transações diretamente, talvez você em determinado momento, você não precisa mais de um banco como intermediário dessa transação. E uma outra grande vantagem que eu vejo é principalmente você abrir as fronteiras do mundo. Então, como eu te falei, antigamente hoje, por exemplo, você consegue comprar um título de um país, você precisa necessariamente abrir uma conta em algum lugar. Quando você tiver a tua moeda digital, você pode simplesmente fazer essa transação diretamente. Você entra lá numa determinada corretora, em determinado país, consegue, por exemplo, operar e investir através desse instrumento. Então, acho que é um avanço, né, natural e bastante importante. Provavelmente até o papel do broker, né, da corretora, do banco, vai mudar. Muda. Porque aí você é mais uma interface do que propriamente a plataforma de negociação. Sem dúvida, sem dúvida. E, de novo, as fronteiras elas se abrem, né? Então, assim, vai ser realmente muito interessante. Maravilha. Agora, já que a gente está mudando tanto, a moeda emitida pelo Banco Central, pelos bancos centrais, vai acabar? Não, então, vamos lá. Eu não sou... existe uma teoria, né? Tem uns libertários assim que querem, não, tem que ser tudo descentralizado, as moedas vão acabar fiduciárias. Eu não estou nesse time não, tá? Eu acho assim, um pouco do que a gente fala, a gente está muito acostumado a pensar em dólar, né? Dólar no portfólio, dólar nas carteiras e tal. Mas eu acho que quando você avalia hoje o equilíbrio de portfólios de médio e longo prazo, provavelmente você vai ter carteiras cada vez com menos dólares e cada vez com mais moedas digitais. Um pouco daquela história, né? Os governos têm gastado demais, têm imprimido papel pintado demais, moedas demais, e acaba que no final das contas essas coisas acabam perdendo valor ao longo do tempo. E quando você olha para as moedas digitais, talvez o exemplo, né, mais palpável no dia a dia das pessoas, o Bitcoin tem uma emissão limitada. Então, quer dizer, na verdade, ao invés de ser inflacionária como as moedas fiduciárias hoje tradicionais, tem muito mais um perfil deflacionário. Inclusive agora, em 2024, a gente vai ter mais um daqueles movimentos de halving, né? Que é quando você diminui pela metade a nova emissão, né, de bitcoins. Então isso, né, a gente acredita muito nessa questão de oferta e demanda, deve representar aí, provavelmente um aumento da demanda por esse ativo. Então acaba fazendo muito sentido você ter também dentro do seu portfólio ativos digitais para compor a sua carteira. De novo, não só por um efeito de diversificação, mas também acho que por um efeito que, olhando assim, principalmente quando você olhar para os próximos 2 anos, a gente deve ter um cenário mundial talvez um pouco mais favorável, né, com juros um pouco menores, a atividade ali começando a voltar, e acho que a procura por esses ativos, né, alternativos tende a aumentar de forma substantiva. Quando você busca, você comentou de juros menores, esse ativo sendo mais atraente, a gente está aqui para fazer também aquela pergunta difícil. Uma criptomoeda dessas, ela não tem fluxo de caixa implícito ao modelo. Então você só está esperando, o valor dela está esperado na sua capacidade de vendê-la no futuro. Eu acho que tem isso, né? E tem a própria utilização da blockchain. Isso, por necessidade, necessariamente também te gera, né, mais demanda por esse tipo de ativo. E eu acho que quando a gente olha a evolução do mercado, não só do tradicional, mas principalmente dos ativos digitais, eu acho que muito em breve a gente vai estar operando curva de juros, por exemplo, também dentro dos ativos digitais. É uma evolução natural do processo. A gente hoje em dia já tem, por exemplo, contratos perpétuos, né, dentro da negociação dos ativos digitais. Isso também, não tem muita dúvida, vai ser muito em breve implementado também aqui para os ativos locais. Então, acho que o processo natural do amadurecimento dos ativos digitais também vai para você começar a ter curva de juros, curva, né, das moedas ao longo do tempo. Acho que a possibilidade, inclusive, de ter cada vez mais moedas participando dentro desse portfólio. Então, eu não acho que ele é só finito, do tipo como se fosse... Todo mundo fala que gosta de comparar muito com ouro digital, né? Você vai e deixa lá guardado dentro de um cofre e tal, com um monte de segurança em volta. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que você tem outros usos, né, para as moedas digitais e outros instrumentos que cada dia mais vão estar presentes no dia a dia desses ativos. Então hoje, por exemplo, você tem um mercado de opções assim extremamente ativos hoje
no mercado de ativos digitais. Algumas, inclusive, inovações do mercado, né, digital têm chegado para o mercado tradicional, como aqueles contratos com vencimentos mais curtos. Então, assim, eu acho que, de novo, esse processo é um processo que vai maturando, e à medida que as pessoas vão conhecendo e tendo mais conhecimento e profundidade sobre o assunto, mais participantes do mercado tradicional tendem a estar participando também do mercado de ativos digitais. E aí, de novo, novas operações com derivativos, operações de você poder, inclusive, né, fazer aluguel, né, das suas moedas. Hoje, inclusive, isso já existe, né? Você consegue alugar as suas moedas em troca, né, de recebimento de um juro. Eu acho que são coisas assim que vão caminhar nessa direção. É isso, comentando esses formatos, me traz uma outra provocação. Se eu quero comprar, se eu quero ficar posicionado em dólar, eu aposto na valorização do dólar, por exemplo. Eu não compro dólar. Eu vou provavelmente me expor no mercado futuro ou eventualmente trazer, existiria a possibilidade de comprar uma opção de dólar também. Por que na criptomoeda eu compro a criptomoeda? Então, vamos lá. Você quando está querendo dispor em dólar, que você falou mesmo, você não vai comprar o dólar futuro e ficar sentado lá carregando esse negócio. Tem provavelmente várias alternativas. Você vai investir na bolsa americana, você pode comprar em ação de empresas americanas, você está exposto ao dólar e também a outra, né, a outra derivada de estar em dólar, tá? Por exemplo, comprado em Apple, comprado em Microsoft, comprado em GM, né? Você pode definir, né, o perfil de alocação que faça sentido para você. Eu acho que, por exemplo, quando você tem a opção de você estar comprado, por exemplo, numa moeda, é isso. Você pode ter expectativa de valorização desse ativo, você pode pegar esse ativo, já que você está com a expectativa de valorização dele também, alugar, né, para poder receber um jurinho, né, em cima dessa estratégia e, por exemplo, fomentar, por exemplo, o investimento num token que vai te render, por exemplo, um juro. Então, assim, acho que são outras coisas que você vai. Daqui a pouco, de novo, você vai ter token também de título do Tesouro do Brasil e americano. Você consegue estar, por exemplo, na moeda e investido, por exemplo, nesse tipo de produto. Então, acho que é o caminho natural, ou talvez o caminho mais fácil seja investir, né, em fundos, né, em que você não precisa ter toda essa preocupação e deixa essa preocupação a cargo do gestor para ele poder tocar seu dinheiro ali da melhor forma possível. Agora, comprar moeda é investimento? Comprar moeda é investimento? Eu acho que sim. Eu acho que como alternativa de diversificação de portfólio, sim. Então, assim, acho que faz parte da teoria, né? Hoje em dia, inclusive, tem sido muito criticada, né? As pessoas agora virou uma crítica, assim, não, diversificação não faz sentido, né? Só que até hoje ninguém me provou financeiramente que ela não faz sentido. Todo mundo só fala que não faz sentido e quando não faz sentido todo mundo perde muito dinheiro. Então, assim, eu ainda sou apesar dos cabelos brancos assim, né, e gostar da tecnologia, eu meio sou old school nesse negócio. Tem que dar dinheiro. Se não dá dinheiro, não faz sentido. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um portfólio diversificado, ter moedas digitais faz sentido, ter moedas fiduciárias faz sentido, ter ações faz sentido, ter um portfólio de fundos aqui de renda fixa também faz sentido. Acho que, de novo, quando você olha assim para toda essa complexidade hoje, que é a complexidade da alocação, você não, por exemplo, ter moedas digitais no teu portfólio, eu acho que não faz sentido, assim. Até porque performance recente mostra muito isso, né? A gente vinha até conversando aqui um pouco antes, quando você olha para a indústria do Brasil de investimentos, é uma indústria basicamente de beta, né? Todo mundo faz a mesma coisa. Então, assim, como é que você consegue ter hoje um portfólio diferenciado? Talvez se você estivesse carregando, né, ativos digitais ou ter fundos que investem em ativos digitais, você teria um portfólio não correlacionado com o mercado tradicional e que teve uma performance absolutamente estelar esse ano quando você compara com os principais peers aí do mercado do Brasil. A gente vai voltar a falar bastante sobre indústria, não só sobre a indústria de fundos, mas o próprio desenho atual do mercado de fundos multimercado, de distribuição de bancos, né? No segundo bloco vou puxar isso, mas antes disso eu preciso perguntar para você o que é gestão ativa no universo de criptoativos? Vamos lá. A gente, por exemplo, né, acho que isso aí, claro, você como pessoa física ou como investidor pessoa física, é muito difícil você ter gestão ativa, né, dos seus portfólios. Normalmente você tende a terceirizar para alguém, né, um gestor de fundo, um gestor de um portfólio, uma carteira administrada. Então, assim, no nosso caso, especificamente, eu consigo falar um pouco de casa, né? A gente, por exemplo, tem hoje 37 algoritmos que foram desenvolvidos, né, pela nossa casa ao longo de todos esses anos de experiência em tecnologia e que ajudam a gente a analisar uma quantidade massiva de dados numa velocidade muito rápida, e isso faz com que a gente consiga ter um processo de decisão muito rápido, muito assertivo, e que você consiga em determinados momentos, por exemplo, ter mais ou menos exposição a determinado ativo baseado em toda essa informação quantitativa que a gente consegue ter. Claro que aliado a isso, a gente também olha muito a questão qualitativa. A gente gosta de fazer aí um deep dive do que está acontecendo no mundo, porque a gente não acha que as coisas são simplesmente, não tem nenhum tipo de correlação, né? Então, o juro subindo no mundo, a gente sabe que todos os ativos vão apanhar. É difícil você ter um ativo ali que não consiga.
Baseado nisso, a gente toma a decisão de gerir o portfólio dessa forma mais ativa. Então, de novo, acho que é um pouco dessa combinação, né? A gente não tem exclusivamente, né, só os modelos atuando, claro que tem muito a participação e a interação, né, com os nossos gestores de portfólio, para poder exatamente ter esse tipo de gestão ativa. Uma análise massiva de dados, um tempo de resposta muito rápida e uma atuação exatamente também muito rápida nessa direção. E aí, é claro, você constrói, né, o portfólio, né, do seu asset management muito nessa linha. Eu consigo atender desde o cara talvez mais conservador até o cara mais agressivo, em função exatamente dessa quantidade de interações e, claro, principalmente da necessidade do cara em termos de risco, né? Então acho que é muito nessa linha. A gestão ativa é muito difícil você fazer sozinho. Você realmente precisa de ter um time de especialistas para poder te ajudar a fazer isso. Quando eu vou comprar uma empresa, um papel de uma ação, eu olho o lucro. Quando eu vou comprar um ativo como esse, o que eu olho? Quando você vai comprar um ativo como esse, vamos lá, acho que você tem que olhar de novo, acho que é a questão de oferta e demanda, né, dessa moeda, acho que é uma coisa relevante de você tentar avaliar, e principalmente a chegada dessas novas tecnologias. Porque, por exemplo, existem alguns protocolos hoje que chegam, são às vezes ofertados a preços muito baixos. Quando você vê, o negócio explode porque as pessoas entenderam que aquilo tem um uso muito relevante. Então, é como você analisar uma empresa literalmente. Você vai analisar aquelas teses e ver se faz sentido ou não, e qual é a usabilidade daquilo ali, e como é que você transforma aquilo de verdade na vida das pessoas. Mesma coisa na Petrobras. Quando você avalia lá, se, por exemplo, ela hoje tem a melhor tecnologia de perfuração em águas profundas. Pô, legal, faz sentido? Faz. Está descontado ou não está? Está barato ou está caro? É mais ou menos a mesma coisa, só que, de novo, avaliando especificamente as teses para esses protocolos que chegam, de novo, para encurtar esse espaço, né, da tecnologia e reduzir a burocracia. Então, a gente gosta muito até de falar, né, a gente faz umas apresentações de vez em quando, e a gente lembra de uma entrevista que o Bill Clinton, desculpa, da Microsoft, gente, faltou o nome. Bill Gates estava fazendo com o David Letterman, quando eles lançaram, né, a questão da internet, ele falando da importância da chegada da internet, e o Bill Letterman, David Letterman, ficava sacaneando ele, assim, do tipo, pô, cara, mas isso não é o rádio que faz, isso não é isso aqui. Então, acho que, assim, um pouco da nova tecnologia tem um pouco nessa desconfiança, mas as pessoas olhando, talvez, de uma forma muito superficial. Acho que quando você faz ali um mergulho profundo, começa a entender realmente como essa coisa está acontecendo, e eu acho que, principalmente, Felipe, a velocidade de implementação disso. Eu brinco que um ano, né, na nova tecnologia equivale quase que a um ano na vida de um cachorro, né? Um ano pra gente passam 7. Porque um ano que você não executa ou não vê esse negócio acontecer, quando você vê, ele já mudou completamente a forma, né, de atuação. Acho que, assim, coisas bobas, né? A gente teve um ano que as pessoas falaram muito da inteligência artificial, essa parte toda do ChatGPT. Quando você vê quanto tempo, por exemplo, demorou para as pessoas entenderem isso lá atrás, quando chegou o rádio, chegou o Windows, chegou a Netflix. E quanto as pessoas hoje usam o ChatGPT, a velocidade com que esse negócio aconteceu, cara, é assustador. Então, assim, não tem como hoje você estar fora disso. E aí, de novo, o processo de avaliação é esse. É você ter lá gente do seu lado boa, que entende da tecnologia e a usabilidade desse negócio, assim como você avalia uma Petrobras, uma Vale, um Bradesco, um Itaú. É muito nessa linha, muito parecido. Aproveitando para entender um pouco esse processo de gestão, que naturalmente vai trazer suas nuances, suas sutilezas. O senhor monta um fundo de ações, aí tem toda a teoria de diversificação, como você constrói. Geralmente você fala que a diversificação bate ali seu ponto ótimo entre 10 e 15 ativos. Então você olha um fundo, aqui no Brasil a gente tem uma bolsa com cerca de 400 papéis listados, o índice tem 80, 90, dependendo do corte. E a gente monta uma carteira com 10, 15 ativos. Como é que é a construção desse universo? Para qual universo vocês olham na hora de montar as alocações e quantos ativos vocês carregam na carteira? Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, como eu te falei, depende muito do produto e do objetivo, tá? Então, quando você está falando de ações, é muito nessa linha mesmo. E a gente tem, por exemplo, também um fundo de ações que investe em tecnologia, tá? Então, assim, não é um fundo de ações que, vou comprar Petrobras. Não. Nosso foco, como a gente é uma casa de tecnologia, a gente investe em empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Então, são empresas de tecnologia ou empresas que prestam serviços para empresas de tecnologia. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem 12 temas dentro da casa. Então, assim, não por diversificação, mas porque, por exemplo, a gente resolveu escolher o mercado de tecnologia e, dentro do mercado de tecnologia, escolher os melhores pitches ali que a gente gosta bastante. Quando a gente olha para o mercado de ativos digitais,
a gente, na verdade, tem 2 produtos. O primeiro deles é um produto de arbitragem. Então ele é basicamente ficar comprando e vendendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é um pouco da estratégia de ativos digitais, nos permite fazer isso. Então é um produto que não tem nenhum tipo de comprometimento direcional, tá? Ele é realmente um fundo de arbitragem. Já no outro fundo, né, da casa, que é o Gala, que é o fundo temático, ele é um fundo que é para ter exposição direcional a esses ativos. Obviamente, pela própria liquidez e até característica do nosso produto, a gente está muito focado em Bitcoin e Ethereum, porque são as moedas hoje que têm bastante liquidez. Então eu diria que, sei lá, nosso portfólio hoje deve estar muito focado ali entre 80% e 85%, focado em Bitcoin e Ethereum, e os outros vai de 10% a 20%, né, que a gente dá uma oscilada, algumas altcoins, que são exatamente esses protocolos que a gente avalia e tal, se tem futuro ou não, mas a gente avalia com, né, boas perspectivas, seria, digamos, as nossas small caps, né, a gente fazer um paralelo aqui com o mercado tradicional. A gente olha, tem um potencial grande de aceleração, mas ainda não estão naquela fase madura como os principais ativos da sua carteira. E por conta disso, você também tem uma alocação, né, um pouco menor. Mas a gente acha que, de novo, vai ser um processo natural. À medida que você tenha mais liquidez e mais protocolos com liquidez, você tenha talvez a possibilidade de ter 10, 15, 20 ativos dentro da sua carteira. Então, assim, hoje, de novo, depende muito, né, do que o cliente do nosso investidor está procurando. Uma coisa direcional ou uma coisa não direcional. Quando a gente está falando de direcional, infelizmente a gente corre um pouco o risco dessa questão da liquidez, até por uma característica do nosso produto. Todos os nossos produtos lá são D5. Então, assim, não tem aquela história de D30, D60, D180, né, que as pessoas, né, ficam, pô, e aí, eu vou ter mais ou menos dinheiro quando eu precisar do dinheiro? Nem sei quando eu vou receber. A gente não. Um pouco do nosso compromisso é atuar exatamente em mercados muito líquidos para garantir, em caso de necessidade do cliente, liquidez no momento que ele precisa. Então, eu, inclusive, eu gostaria até de talvez ter uma carteira que fosse talvez tivesse um espectro ainda maior. Mas para não ter esse tipo de problema de liquidez, a gente obviamente foca hoje nos principais ativos que têm liquidez. Então, diria que estamos falando aí de 6, 7 ativos hoje no Brasil. No Brasil não, né? Nas nossas carteiras hoje aqui no Brasil. E quando você fala do fundo de arbitragem, é literalmente comprar, negociar em diferentes exchanges. Como era antigamente quando tinha Bolsa São Paulo e Rio. São Paulo, Rio, o tempo inteiro. E aí a gente arbitra tudo, né? Arbitra as moedas, arbitra as moedas digitais, as moedas fiduciárias, o tempo inteiro, o juro na curva. A gente faz o tempo inteiro isso daí, com uma grande vantagem. Um mercado que funciona 24 horas por dia, né? 7 dias por semana. Isso, inclusive, garante para a gente, amparado por todas essas ferramentas, todos esses algoritmos que a gente tem dentro de casa, uma gestão bastante ativa e bastante dinâmica o tempo inteiro. Então, depois até, se tiver a oportunidade de conhecer lá o nosso escritório, você vê os nossos robozinhos atuando lá, é um negócio sensacional, cara. É boleta pingando o dia inteiro, toda hora, todo minuto, tem uma chance de arbitrar, a gente arbitra. Então, assim, mas aí, de novo, esse é um produto que tem uma performance fantástica, mas não é aquele cara que você fala, cara, se esse ativo aqui vai dobrar, triplicar de preço, talvez não seja o melhor lugar para você estar, né? Tem um produto que tem essa característica específica, que é o nosso fundo temático. Mas a volatilidade é muito menor. Muito menor. Um fundo nós estamos falando de 9% de vol, no outro estamos falando de 36%. Então, assim, realmente, são ativos, né, e propostas realmente muito diferentes. Agora, eu só não queria ser o analista de research que cobre o criptoativo no sábado à meia-noite. Pois tem que ser uma turma jovem, cheia de gás ali, entendeu? Para poder Mas aí é um pouco... Como é que eu falo que a tecnologia ela encurta essa barreira? Antigamente você precisava lá de ter um analista, tadinho, sentado lá, pegando 80 reportes de, sei lá, 400 casas ao longo do mundo, escrevendo, vendo, fazendo conta, não sei o quê. Hoje, cara, a tecnologia resolve para você. Ela te dá um resumão do que tá, qual que é a principal tendência, o cara só tem que dizer, pô, beleza, faz sentido, não faz, bate com o cenário macro e executa. Então, assim, a velocidade de resposta, essa capacidade de analisar uma quantidade massiva de dados, só a tecnologia consegue fazer. E não tem como você virar a cara para ela, porque senão você corre esse risco. E aí, vou te dar, assim, talvez exemplos até que a gente tinha no passado, né? Eu lembro que, pô, sou muito tempo do mercado, então na década de 90, o que as pessoas mais faziam era tirar foto, né, dos trading floors, dos grandes bancos lá fora. Então você pegava o trading da UBS, não sei o quê, eram não sei o quê, 1000 operadores, o trading floor da Goldman, negócio fantástico. Você ia para o Citibank em Nova York, você tinha um trading floor gigante e era uma quantidade massiva de pessoas. Hoje, quando você vai para esses lugares, não tem mais. Entendeu? E assim, um pouco de novo dessa evolução do nosso mercado, né? Quando a gente fala hoje, se olhando para a Bolsa Americana, 70% hoje do trading, né, diário da Bolsa Americana é feita por robôs, né? Robôs, algoritmos que estão o tempo inteiro atuando. Eu diria que próximo de 20%
seja uma atuação dos fundos passivos, né? Dos ETFs que estão ali todo dia, né? Tendo que ajustar a posição de carteira e tal. E 10% era o cara, eu, há 20 anos atrás. Compra, vende, bate, e vai subir, compra. Não tem mais isso. Hoje em dia, esse negócio ficou muito reduzido, né? Dentro dessa performance do dia do trading, exatamente por isso. Porque o mundo, cara, não tem mais barreira, né? Antigamente, você, para ter acesso ao que estava acontecendo nos Estados Unidos, demorava 2 dias para sair no jornal aqui, né? Hoje você está vendo aqui, daqui a pouco você olha na sua tela, tá, cara, teve um evento, por exemplo, nos Estados Unidos, teve um evento na China, caiu um prédio na Bolívia. Todo mundo está sabendo instantaneamente. Então, como é que você consegue ter a vantagem, né, de conseguir capturar isso mais forte, mais rapidamente e atuar de uma forma muito mais assertiva? Só a tecnologia consegue fazer isso. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Ronaldo Baeta, CEO da Titanium Asset, sobre o mercado de investimentos alternativos, naturalmente sobre o mercado financeiro, que faz esse programa ter sentido. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. BMC News. Informação que gera valor. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e, junto dos nossos convidados, vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Convocação para a Assembleia Geral. A Vortex e a VX Pavarini, na qualidade de agentes fiduciários da 15ª e 22ª emissão de debêntures da Light Serviços de Eletricidade S.A., convocam para a Assembleia Geral de Debenturistas. Se você é debenturista dessas emissões, vote pelo WhatsApp, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou envie uma mensagem para 11 4210 4670. No WhatsApp, siga o passo a passo com a nossa assistente virtual. Para saber mais, acesse vortex.com.br. BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Ronaldo Baeta, CEO da Titanium Asset. Começamos o primeiro bloco falando bastante de investimentos alternativos, e eu queria puxar nesse segundo bloco um pouco de mercado, mas tem uma pergunta justamente de fazer essa ponte. A gente tem no mercado, digamos, tradicional, uma migração, especialmente no mercado americano, para fundos passivos. Uhum. Né? Então, Vanguard, BlackRock estão puxando muito desse mercado. Hoje são os maiores acionistas de Apple, por exemplo. Isso. Né? Agora, quando a gente olha para esse mercado, que é um mercado mais jovem, que tem seus pilares de formação ainda, faz sentido ter um fundo passivo, um ETF, para comprar criptoativo, ou se for para ficar passivo, vai lá e compra a moeda mesmo? Pois é, assim, é óbvio que, né, a chegada das novas tecnologias, ela também é um pouco dessa questão, né, de você querer ser o seu próprio banco, né, você guarda suas próprias moedas em casa. Tem alguns riscos envolvidos. Eu lembro bem de uma frase de Margaret Thatcher, né,
o preço da liberdade é eterna vigilância. Então, assim, você tem, obviamente, né, que ter as suas 12 palavrinhas guardadas num cofre ou com alguém que você confie, porque uma vez que você tenha, né, aquela informação, a pessoa consegue capturar a sua moeda. Teve um exemplo até há pouco tempo atrás, foi até famoso na internet, o cara, por algum motivo, abriu as 12 palavrinhas dele falando ao vivo lá, em, sei lá, meia hora ele perdeu todo o dinheiro dele, né? Então, assim, que é um pouco da história. Você, quando tem sua conta hackeada, por exemplo, num banco, num grande banco, você vai lá no seu gerente e fala, cara, hackearam minha conta aqui. O banco se responsabiliza. Então, assim, não é um processo muito fácil. É claro que para a juventude, né, para a turma mais nova, é muito rápido e muito fácil disso acontecer. Eu tenho filhos adolescentes em casa, os caras fazem isso em 2 minutos. Mas eu, obviamente, né, tenho algumas limitações. Então, por conta disso, Felipe, eu prefiro mais estar associado a um fundo, tá? E aí, a diferença entre um fundo passivo e um fundo ativo, aí é um pouco da característica de cada um. Eu, por exemplo, tendo muito mais a confiar, não é confiar, né? A apostar numa gestão de pessoas especializadas, que estão ali cobrindo o tempo inteiro, olhando o que está acontecendo. Não, porque quando está tudo bem, tá todo mundo feliz, né? Eu acho que eu preciso de um gestor para quando a coisa tá ruim, né? Como é que o cara me defende? E eu acho que é por isso que faz muito a diferença de você ter uma casa que tenha gestão ativa do que ter um fundo passivão. O passivo tá ali, né? Se você não olhar todo dia, tomar conta ali do seu negócio, vai chegar algum momento, você pode passar por uma situação, né, mais complicada. Então, de novo, quando a gente compara fundos passivos com fundos de gestão ativa, eu sempre tendo a preferir os fundos que têm gestão ativa, porque eu acho que são as pessoas que estão ali olhando para me defender em momentos de incerteza. Então, assim, eu prefiro, mais uma vez, a alocação nesse tipo de produto. Para o cara que está começando agora, talvez ali ter o fundo passivo seja melhor do que a moeda, se ele não é, por exemplo, daqueles caras que acham que o mundo vai acabar, os governos vão confiscar suas poupanças, coisas desse tipo. Né? Tem muita gente que pensa assim e por isso prefere ter as suas próprias moedas guardadas nos seus cofres, né, virtuais, né? Que ele compra lá a moeda e guarda, que esse negócio vai ter valor, né, para ele no futuro, porque não vai estar disposto ali, nenhum banco central, nenhuma outra autoridade, governo, consegue meter a mão na grana dele. Eu acho que a gente está muito distante desse tipo de cenário, nem vejo isso aí como, né, um fator de risco relevante. Então, assim, acho que pela complexidade, né, ainda desse novo mundo e um pouco da nossa função como sendo especialistas nessa questão de tecnologia, talvez um dia facilitar a vida da pessoa. O dia que ela, por exemplo, quiser comprar uma moeda, eu automaticamente já garanto para ela a custódia, que ela não precisa ter aquela questão toda, aquela preocupação de guardar chavezinhas, não. Uma instituição consegue fazer isso para você e garantir que você fique tranquilo, assim como um banco hoje, né, tradicional faz, né? E que você, que eu acho que a grande beleza disso, né, da tecnologia, é quando você usa sem nem saber por que você está usando. E aí, um exemplo simples e bobo aqui de novo, como o Pix. Eu quero fazer um Pix para você, Felipe. Pô, legal, toma aqui, me dá seu CPF e tal. Tá feito o negócio. As pessoas não entendem que aquilo sai daqui do meu telefone, vai para o banco confere a informação tá correta, pega, confere se o banco lá tá ok, o banco lá recebe, confirma, Felipe, tá tudo certo, e aí depois disso a transação já aconteceu. Só que por trás de uma simples transação entre eu mandar dinheiro para você, tem uma infinidade de procedimentos que as instituições fazem para garantir a segurança dessa transação que as pessoas não estão nem vendo. E eu acho que um pouco desse novo mundo das moedas digitais é também você trazer essa facilidade para as pessoas, que elas consigam investir e transacionar de uma maneira rápida, direta e segura, sem necessariamente saber tudo aquilo que está por trás, né, acontecendo. Então, assim, acho que é o próximo passo, né? Então, acho que talvez hoje a forma mais fácil, mais segura e mais tranquila é através, por exemplo, de um fundo, né? Um fundo ativo ou um fundo passivo. Acho que, de novo, você consegue ter a exposição que você precisa para ter um portfólio que seja descorrelacionado, né? Não correlacionado com o mercado tradicional, está exposto a ativos que eu particularmente acho que vão ter aí um desempenho bastante importante aí ao longo dos próximos anos e conseguir fazer isso de uma forma que hoje a grande maioria da população está muito acostumada a fazer, né? Acho que esse processo todo de digitalização que a gente teve, né, com os bancos digitais, abrindo lá a prateleira, todo mundo já consegue lá no seu telefone, né, fazer um investimento, comprar um tesouro direto, né, coisas assim que foram ganhando espaço na vida dos investidores aqui do Brasil. E acho que hoje em dia, de novo, essa questão do investimento de ativos digitais também está muito prático. Direto no seu celular, entra ali no principal banco que você tem, você consegue selecionar, bota lá o título que você quer, está lá uma lista de produtos e pessoas que estão dispostas a fazer isso para você. E agora você tocou num outro ponto que eu queria trazer aqui para o programa, que é a participação dos bancos digitais
no nosso ecossistema financeiro. Você participou muito de perto de um dos principais nomes desse mercado, inclusive. Eu queria que você compartilhasse, a partir da sua visão de dentro desse mundo, o que foi essa entrada dos bancos digitais no sistema financeiro brasileiro. Não, bacana. Assim, eu tive o prazer, né, de poder participar ali de toda a montagem e estruturação do banco, né, do Modal Mais, né, que foi um dos pioneiros aí nessa questão de ser banco, né, digital. Na verdade, acho que a gente foi, inclusive, o primeiro banco digital com plataforma aberta, né, do mundo, né? Depois alguns outros bancos na Europa seguiram um pouco esse caminho. Acho que foi muito bacana, muito legal. Eu acho que existia um gap, né, entre os bancos tradicionais e o que a população e as pessoas e os investidores estavam esperando, né? E a gente falava muito, né, o CEO lá do Modal falava muito isso, cara, qual que é o nosso job to be done? Qual que é o trabalho que a gente tem que fazer para entender qual é a dor dessas pessoas? E não só o Modal, mas acho que a gente teve vários outros bancos digitais que fizeram isso de uma maneira belíssima. O Nubank é um belíssimo exemplo, o Banco Inter é um belíssimo exemplo, o BTG Digital depois, né, também chegou, vindo com tudo, a XP, que talvez tenha sido a primeira grande desbravadora, né, desse segmento, de você abrir a plataforma de investimento para os seus clientes. Então, assim, existia um gap muito grande. Essa história foi muito bacana, teve uma penetração muito legal e que, um fato interessante, obrigou os grandes bancos, né, os tradicionais, a se mexer, né, porque eles estavam realmente perdendo clientes, né, para essas outras plataformas onde eram muito bem atendidos, com melhores produtos, com taxas muito mais atraentes e, de novo, de uma forma muito fácil, né? Você não tinha agência, você não tinha que passar por aquela porta eletrônica, tirar tudo da sua coisa para falar com o seu gerente, para poder investir, por exemplo, num CDB, comprar um tesouro direto. Você fazia isso tudo pelo celular ou pela web, facilitando demais a vida dessas pessoas. É claro que por um motivo muito ruim, né, que foi a pandemia, as pessoas foram meio que obrigadas a se digitalizar. Então, se você pegar aquela fase ali de 2020 até 2021, 2022, foi uma fase que você teve ali as pessoas tendo a necessidade de, por exemplo, já que você não conseguia sair na rua, já que você não conseguia acessar uma agência bancária, a ter que fazer as suas transações, a pagar boleto pelo telefone, a fazer o Pix, né, uma transação muito mais rápida e direta, usar o seu cartão de crédito virtual para fazer compras. Então, isso acabou impulsionando um pouco esse mercado, né, de digitalização. E eu acho que o caminho natural foi os grandes bancos, obviamente, têm muita inteligência e muito dinheiro. Claro que eles, depois de algum tempo, eles fecham o gap. E hoje, quando você olha, né, a plataforma dos principais bancos de varejo aqui do Brasil, todos eles oferecem a mesma coisa que, por exemplo, plataformas e bancos digitais ofereciam no passado. Então, assim, hoje, de novo, exemplos bobos, né, a própria plataforma do Itaú, do Personalité, do Ion, o Santander lá com AAA. Então, assim, são várias coisas que eles aprenderam, né, com os bancos digitais e com as corretoras, que desbravaram esse mundo, entenderam que aquele negócio também era importante, que estava fazendo a diferença na vida das pessoas, e hoje, depois de tudo bem, demorou quase 10 anos aí para esse negócio acontecer, eles fecharam o gap. Então, acho que hoje, né, existe um equilíbrio de forças assim muito grande, né, entre os bancos digitais, né, e os bancos tradicionais. E eu acho que, de novo, essa competição é sempre saudável, né? Porque no final das contas quem ganha é o consumidor, né? A gente consegue sempre acessar produtos de investimento melhor, com taxas mais interessantes e, de novo, hoje com custos muito baratos. Ninguém mais paga corretagem para operar na Bolsa de Valores hoje. Ninguém mais paga, por exemplo, para acessar terminais, né? Por exemplo, para operar. Por exemplo, um cara lá, patrocinador de Nelógica, né? Eu quero lá baixar programinha para operar. Hoje em dia os bancos oferecem isso de graça para você. E antigamente, no passado, né, você é um novo, eu sou velhão, cara, para operar uma ação era uma fábula de dinheiro. Você tinha que pagar uma corretagem para o banco, a taxa de não sei o que, taxa daquilo, e hoje em dia está tudo aí, à disposição de todo mundo de graça. Acho que, de novo, a vantagem da digitalização, melhora de custo percebido, e, obviamente, depois, de novo, os bancos grandes vêm e fecham esse gap. Eu me lembro quando eu fui abrir a primeira... Quando eu comecei a operar, você... Não existia esse corretagem de graça. O que você ficava vendo assim, R$20 mais 0,5%. Essa aqui é 27. Não, vou nessa de 20 que é mais barata. Levava 2 meses para abrir a conta, né? Pois é, não, era tudo no papel, né? Tudo no papel. E aí o cara ficava, faltou você mandar a sua identidade. A gente, né, na época lá do banco, você lá com a carteira de habilitação, o seu comprovante de residência, batendo com a geolocalização do celular, a conta estava aberta em 5 minutos.
Então, assim, você resolvia tudo de uma forma muito rápida, direta, objetiva, sem ninguém. De vez em quando tinha alguns problemas. Putz, às vezes o nome não batia da mãe e tal. Aí não tem problema, pega o telefone e resolvia muito rapidamente. Não era aquela história de você ter que levar aquele monte de papel, preencher aquele monte de coisa, levava. Você abrir uma conta em corretora, você lembra, né? Atualizava o seu saldo 3 dias depois. Tem ou não tem esse dinheiro? Então, assim, acho que são coisas, de novo, que a digitalização e a tecnologia trouxeram, né, para esse novo mercado e que hoje, de novo, todo mundo tem que correr atrás, porque senão, se ficar para trás, perde cliente, né? E hoje em dia, o cliente, claro, tem sempre razão e quer buscar exatamente as melhores soluções e com custo que seja realmente que faça sentido para todo mundo. Agora, quando a gente abre essas oportunidades de investimento para o investidor, cria-se também uma responsabilidade para o investidor, né? E ele ser capaz de escolher seus próprios fundos, seus próprios investimentos, que antigamente eram passivos. Você tinha 5 ou 6 fundos na grade do seu banco, você ligava para o gerente e falava, vou em A, vou em B e acabou. A gente preparou esse mercado para tomar essa decisão? Olha, é difícil, Felipe. Assim, a gente fala de educação financeira já há alguns anos, né? E apesar disso, as pessoas caem em pirâmide, as pessoas acreditam que dá para produzir 10% a semana, por mês, e as pessoas colocam suas poupanças, seus investimentos nesse tipo de gente. Então, assim, principal, educação financeira é fundamental. Eu acredito nisso há muito tempo, né? E a gente lá na Titânio investe muito nisso. Quer dizer, todas as nossas comunicações, blogs, a nossa página, 100% disponível focando nisso. Ensinando as pessoas como investir de maneira tranquila, segura. Outra coisa importante, está do lado do regulador, CVM, autorregulado pela Anbima, próximo do Banco Central. Não tem muita aquela história de, o cara da esquina me disse que eu consigo investir aqui e ganhar grana. Esquece, isso não existe. Agora, eu acho que tem um novo processo. A gente falava um pouco daquela história aqui da quantidade de fundos hoje, né, que tem na indústria do Brasil, e que no final das contas faz todo mundo mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, hoje, quando você entra lá nas plataformas, cara, tem, sei lá, 400, 500 produtos. E, de novo, até pessoas que são especialistas nisso, quer dizer, eu olho lá, cara, tô com uma grana aqui e vou investir nisso. Aí você começa a procurar. Quando você vê no meio daquela lista, nem você mais sabe o que você estava querendo, entendeu? Você já viu tanta coisa. E um pouco do trabalho que eu acho que, né, dos bancos, das gestoras, de novo, de oferecer um produto que faça sentido para aquela pessoa. Que as pessoas tenham carteiras recomendadas, escolhendo ali que faça essa curadoria, né? Você individualmente tomar essa decisão não é muito fácil, mas quando você tem um time de especialistas que trabalha em conjunto contigo, faça a curadoria do produto e principalmente do teu perfil de investidor, cara, fica tudo muito mais fácil. Acho que você consegue investir com muito mais segurança. Claro que, de novo, né? Acho que a gente hoje, antigamente investimento era uma coisa para rico, né? As pessoas, não, eu preciso ter muito dinheiro para investir. E um pouco desse trabalho também que foi feito, né, dos bancos digitais e tal, foi garantir a democratização, o acesso a bons investimentos com tickets muito pequenininhos. Então, você tinha, por exemplo, operações de renda fixa, você podia fazer com R$100, R$1.000. O Tesouro Direto, você faz operação com R$30. Então, assim, de novo, democratização a bons investimentos que antes estavam, né, eram super, digamos assim, fechados para grandes investidores. Agora, essa curadoria, né, dos produtos e do investimento, eu acho que ela precisa ainda ter um pouco mais, digamos assim, de observância ali de regras e principalmente cuidado com o perfil do nosso cliente. Porque no final das contas, às vezes, você vê assim, produtos que não tem nada a ver com o perfil daquela pessoa dentro daquela carteira, com um percentual que faz menos sentido ainda, no final de contas acabando muito mais preocupado, né, talvez com as instituições e com quem está ali no meio do caminho do que com o investidor final. Eu acho que essa preocupação tem que ser uma preocupação muito recorrente, né, das instituições, dos formadores de opinião, das pessoas, né, que tomam conta desse portfólio das pessoas. Mas é claro, com a educação financeira vai ficar tudo muito mais fácil à medida que as pessoas conheçam o que elas estão fazendo e, de novo, ninguém melhor do que você mesmo para tomar conta do seu dinheiro. Você tocou num ponto, já tinha beliscado no primeiro bloco e trouxe agora de novo. A gente tem mais de 25 mil fundos ativos na indústria de fundos do Brasil hoje. Faz sentido ter mais um multimercado macro? Pois é, cara, não, acho que macro, acho que não faz sentido. A gente conversava, né, um pouquinho antes, que é aquela história, eu brinco que nessa minha transição, né, do mercado tradicional, né, para esse mercado, né, de tecnologia, alguns amigos, poxa, por que a gente não monta um fundo macro e tal? Eu brincava assim, vamos abrir outra farmácia na Faria Lima, cara, não precisa, né? Você tem hoje uma infinidade de produtos hoje da indústria aqui do Brasil. Mas acho que o principal ponto é que eu tenho falado isso aí também com uma razoável frequência, talvez você tenha aí 9, 10 casas que façam realmente alguma coisa de diferente.
o resto virou verdadeiramente um segmento de Maria vai com as outras. Então, assim, uma vez que 3 casas importantes começam a fazer um determinado movimento, um determinado ativo, todo mundo vai atrás. E aí do tipo, mas por quê? Porque senão eu vou estar fora do ranking de A, ranking de B, ranking de C, e aí eu não vou conseguir captar. E no final das contas vira basicamente uma indústria de beta. Então, do tipo, quando está tudo bem, é uma maravilha, né? Você não precisa explicar nada para o cliente está satisfeito, o gestor está satisfeito, o distribuidor está satisfeito, mas ali, um produto vai dar 130% de CDI, um outro 140%, o outro 150%. O problema é quando está tudo mal, todo mundo cai junto, né? Um fundo vai cair 200%, outro 300%, outro 400%. E você fala, mas e aí, cadê a história da diversificação da carteira? Como é que eu consigo criar aqui ferramentas que tenham um produto que não seja correlacionado com esse mercado tradicional que a gente já está tão acostumado, né, a falar deles? E eu acho que, de novo, quando a gente olha para os produtos da Titânio, eles são realmente produtos que não têm nenhum tipo de correlação com o mercado tradicional. Então, a gente falava que, por exemplo, talvez desde agosto aqui no Brasil, as pessoas tenham ficado muito otimistas, né? O juro caiu, e aí todo mundo aplicou o pré-fixado longo, comprou NTNB longa, comprou bolsa, e, como a gente comentava antes, cara, foram literalmente atropelados pelo cenário externo. Então, juro abrindo nos Estados Unidos, Europa também com discurso, né, a Fed com discurso rock, ECB ali com discurso mais complicado, China vindo muito fraca, né, e atropelando a gente ao contrário, os dados agora até voltaram a melhorar um pouquinho, mas aí quando a gente olhava em agosto e setembro, e quando você olhava para agosto e setembro, né, a cota de todos os produtos e todos os fundos era todo mundo na mesma direção. Então você falava, cara, onde é que está essa história aí que me falaram que eu tinha aqui um portfólio que era, né, não correlacionado, que quando a coisa ficasse, né, feia, eu teria aqui algumas defesas. Não aconteceu. Então, assim, a gente lá tem um pouco dessa conversa, quer dizer, o nosso produto ele é descorrelacionado com o mercado tradicional. Chega em agosto, a gente teve, sei lá, 160% de CDI, setembro 200% de CDI, e agora em outubro, então, foi estelar. Terminamos no mês lá com 300% de CDI. Então, assim, acaba sendo, de novo, um produto muito bom para você ter ali, né, no teu portfólio. Claro que a gente sabe que a tese das moedas digitais, os ativos, né, digitais, ele ainda continua sendo caracterizado como um investimento alternativo, até mesmo pela nova regulação ali, né, da CVM, né? Então a gente imagina que você ter ali no teu portfólio entre 5% e 10% desses ativos faz muito sentido exatamente para isso. Para principalmente nos momentos de dor, você ter ali um negócio que vai te defender, mas que também performa super bem quando está todo mundo bem. Então, assim, acho que a grande beleza, né, da gestão ativa, né, de portfólios e de fundos é exatamente isso. Ganhar dinheiro quando está todo mundo ganhando dinheiro, beleza, está todo mundo feliz. Mas onde é que você cria realmente a diferenciação é quando a situação está mais complicada e você consegue garantir performance positiva a despeito do cenário mais adverso, né, econômico e local. E como, olhando para todos esses indicadores, como é o passivo de vocês lá na Titânio? Vocês geralmente oferecem os fundos para outros institucionais, o grosso está no varejo mesmo. Como é que tem sido essa dinâmica de colocação de vocês? Legal. A gente, obviamente, né, acabei de chegar, tem 3 meses e meio que eu tô na companhia. A companhia, apesar de existir desde 2019, ela sempre teve, talvez, assim, muito fechada para o mundo dela da tecnologia. Então, até, sei lá, 2 meses atrás, a gente era distribuído basicamente em 2 casas, tá? Então, final do mês de setembro, setembro, a gente já completou agora 12 plataformas, né, distribuindo o nosso produto. Acho que é um pouco também daquele processo natural, né, da educação, de entender o que a gente está fazendo, entender como a gente está fazendo, e tem realmente aumentado bastante aí a demanda, né, pelo produto em si, principalmente nesses momentos que a gente tem visto assim, uma descorrelação muito grande com o mercado tradicional. A nossa base de clientes multiplicou por 4, claro que ela era muito pequenininha no começo, está crescendo, mas acho que 4 vezes é um bom número, e a gente está muito animado porque a gente tem falado cada vez mais com as pessoas têm entendido cada vez mais sobre isso. Acho que, claro, também o Drex, né, facilitou muito a nossa vida no seguinte sentido: olha, acorda para o que está acontecendo aqui, né, no mundo em termos de tecnologia, porque é isso que vai fazer a diferença quando você olhar para os próximos 12, aí, 24 meses. Então, assim, eu acho que hoje, né, o nosso passivo, diria que ele é concentrado ali no cliente de varejo alta renda, tá? Então, assim, o público do varejo tradicional, ele agora, depois da 175, também vai poder acessar, né, os produtos para investidor qualificado, que eu acho também um grande avanço, né? Então, assim, você não precisa restringir o acesso ao cara, dá, na verdade, educação para que ele entenda o que ele está comprando e auxiliar ele na questão da alocação. É chegar para ele e falar, não, cara, olha aqui, teu negócio está super legal, bota aqui 100% do seu dinheiro. Não é assim que você faz gestão de portfólio, né? Então, a gente não é irresponsável a esse ponto.
Mas, de novo, que você monte uma carteira para essa pessoa que seja balanceada, que faça sentido. Então, como a gente falava também, muita gente fala hoje, né, que não faz sentido você diversificar, mas até hoje ninguém me provou ganhando dinheiro que não faz sentido diversificar. Então, eu prefiro acreditar ainda na teoria da diversificação dos portfólios. Então, Markowitz bem nos ajudou, né? Porque hoje a gente já sabendo é mais fácil de entender, mas isso. Aquele trabalho foi brincadeira, não. Mas é isso, mas aí, de novo, é o processo, né? As pessoas começam a entender, começam a ler e falar, cara, bacana, educação. Sem educação não tem saída, entendeu? Seja ela desde a coisa mais básica até a coisa mais avançada, e é esse processo natural, entendeu? Porque, de novo, sem educação, você vai cair em furada, vai cair no vizinho que te diz que tem um cara ali na esquina que consegue te dar muita grana todo mês, toda hora, a hora que você quiser. E aí, quando você vai ver, no final das contas, a gente sabe como essa história termina. E no limite, assim, a gente tinha conversado até com alguns escritórios importantes aí de agentes autônomos e tal. E aí os caras ficam, porque putz, cara, o cara aqui perdeu muita grana nesse negócio de Bitcoin. Não foi nesse negócio de Bitcoin, né? Foi um pilantra, que é muito diferente de você estar, né, do lado de alguém que está aí regulado, faz o trabalho direitinho. Então, assim, você hoje, né, entrar nisso, até, coitado, um próprio, não é desrespeito, mas assim, um desfavor que ele faz ao trabalho de todos os agentes autônomos, alocadores, né, dos family offices, tem um trabalho muito grande de diligência, está procurando ali o melhor ativo, e quando fala, não, mas pô, esse negócio só está me dando isso, tem um cara aqui na esquina que está me dando 10 vezes mais. E a gente sabe como essa história termina, né? Então, perdendo muito dinheiro ali, e aqui ele teria muito mais tranquilidade para tocar esse portfólio dele de médio e longo prazo. Sem dúvida. Ronaldo, queria começar a agradecer a sua participação, esse papo maravilhoso. Agradeço demais pelo seu tempo, pela sua disposição de transmitir um pouco dessa experiência aqui para o nosso público. Eu queria que também você aproveitasse esse pedacinho para deixar aí, quem quiser, você comentou que o fundo está disponível em algumas plataformas, quem quiser buscar o fundo de vocês, quem quiser saber mais sobre a Titanium, onde encontrar tanto os fundos para aplicação, quanto mais informações sobre a casa, fica à vontade de usar o espaço. Obrigado, Felipe, mais uma vez pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Queria também agora estender o convite para que vocês estejam ali para nos conhecer, estão aqui pertinho, né, no prédio da Google /BTG, tem uma disputa grande sobre isso. Essa é uma das grandes brigas da Faria Lima, né? Se o prédio, aquele prédio do Google ou do BTG. Em breve da Titanium, mas não tem problema, estamos chegando ali. Assim, eu acho que a gente, obviamente, tem um trabalho muito grande, né, de todo esse processo de educação financeira, a gente faz muita questão disso. Então, se você acessar lá o titaniumasset.com.br, dentro do nosso site, você consegue acessar o blog, né, que também tem todas as informações que você precisa saber ali sobre o que é um Bitcoin, sobre o que é um Ethereum, o que é um blockchain, o que é um token, o que é um Drex e como isso vai mudar a sua vida daqui olhando no horizonte não mais longo do que 12, 18 meses, tá? Então é muito importante que vocês, né, as pessoas estejam antenadas nisso que está acontecendo. Então todas essas informações estão lá disponíveis, todas as redes sociais da Titanium também tem muito esse trabalho, então tanto no Instagram, também Titanium Asset, como também no LinkedIn, né, a página da Titanium Asset, tem todas essas informações sobre os nossos fundos, sobre os nossos produtos, sobre o que a gente está fazendo e sobre o que a gente está pensando. Então, assim, é realmente uma casa que dá full disclosure sobre tudo que está fazendo, sobre tudo que está pensando. A gente acredita muito nisso, só assim que a gente acha que a gente ajuda a colaborar nessa questão da educação financeira, que as pessoas consigam investir cada vez melhor, né, o seu dinheiro, olhando aí uma perspectiva de médio e longo prazo. Maravilha, foi um prazer mais uma vez. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Muito obrigado, Ronaldo, pela participação, muito obrigado a Titanium Asset por ceder aqui a participação do Ronaldo para esse bate-papo conosco, e muito obrigado a você, investidor profissional de mercado, telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, aqui todos os dias, na grade regular da BMC News, sempre trazendo as melhores mentes do mercado para esse bate-papo, para ajudar você, investidor, a pensar um pouco mais na sua carteira e abrir a sua mente como investidor, trazendo aqui gestores, administradores, grandes nomes do mercado e empreendedores para justamente desmistificar alguns assuntos e trazer o conteúdo pelas mãos e pelas mentes de quem faz esse mercado. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Se você quiser saber um pouco mais sobre as nossas soluções, como nós podemos ajudar seus investimentos e ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e conheça. Ficamos então por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e pela sua audiência. Até amanhã, nesse mesmo horário.
BNC News. Informação que gera valor. No pré-market, você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e, junto com os melhores analistas, vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro. Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. BNC News. Informação que gera valor. Vortex. Beyond. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer